Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, Marcos capítulo 11. Aqueça os seus dedos, a sua mão, porque nós vamos ter vários textos para abrir hoje. Nós vamos precisar ficar marcando várias passagens, então vamos usar vários dedos hoje. Amém. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 27. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo todas essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? E Jesus respondeu: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi então com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Então eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, então eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Então disse Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Amém? Quem já tinha lido esse texto? Pouca gente. É um texto muito interessante, né? E essa é a pergunta que eu escolhi para a gente abrir nosso estudo de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre João Batista, antes de entrarmos, né? O versículo de hoje, o texto de hoje é bem pequenininho, só que ele exige uma preparação antes, né, para a gente chegar nesse versículo. E eu queria falar um pouquinho sobre João Batista. E a pergunta que eu queria deixar para os irmãos agora, inicialmente, é: o batismo de João é dos céus ou é dos homens? O que vocês acham? João batizava com água. Nós vamos ler mais alguns textos para estar embasando, né, a resposta de vocês, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho. O batismo de João é dos homens ou é dos céus, ou é de Deus? Alguém tem alguma sugestão já, ou prefere esperar mais um pouquinho antes de dar um palpite? Ninguém quer falar nada agora? Vocês estão ficando espertos. Amém. Então guarda esse texto aí, né? Que Jesus fez essa pergunta para as autoridades religiosas daquele tempo. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, no primeiro capítulo de Marcos. Marcos capítulo 1. E eu gosto muito de Marcos, porque Marcos é um cara assim, ele era discípulo de Pedro, né? Ele era um jovenzinho no tempo ali de Jesus, e ele observou alguns detalhezinhos que você só encontra no livro de Marcos, né? Então, não vou falar agora quais são, mas seria interessante que vocês lessem. Ele é bem objetivo, é um livro curto, ele é bem objetivo, mas ele expõe assim, alguns detalhes que só ele observou. Talvez pela idade dele, né? Ele ser jovem e tudo, então ele observava algumas coisas bem interessantes. Vale a pena você estudar o livro de Marcos. E Marcos começa assim, ó: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E naquela ocasião Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão.
E assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, que disse: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. E logo depois o Espírito o impeliu para o deserto, e ali ele esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens, mas os anjos o serviam. Amém? Amém. Vamos estudar um pouquinho então sobre João. Eu falei que Marcos é um cara legal, né? Porque eu gosto, assim, por exemplo, desse início aqui do, né? Versículo 4. Assim surgiu João, pum, né? Parece que, né, foi um negócio assim extraordinário. Assim surgiu João. Não, João não apareceu do nada. João era primo de Jesus, né? Ele era filho de Isabel. Ele nasceu 6 meses antes de Jesus. E ele tinha um propósito. Qual que era a missão? Qual que era o propósito de João Batista? Anunciar Jesus. O que mais? Preparar o caminho, batizando, falando sobre arrependimento, pregando arrependimento. João Batista ele vai falar o tempo todo isso. Arrependei-vos. O batismo que ele fazia, que era um batismo no Rio Jordão, um batismo de águas, era um batismo de arrependimento. O que significa isso? Qual que era o propósito? João chegava lá e falava: você tem que se arrepender dos seus pecados. O pessoal em geral não gostava dele porque ele ia lá e apontava os pecados das pessoas. Ele morreu por causa disso, inclusive, né? Porque ele foi lá para o rei Herodes e apontou os pecados do rei. E aí ele perdeu a cabeça por conta disso. Mas o ministério dele era esse. Era pregar o arrependimento, preparando o caminho para aquele que ainda estava vindo. Jesus viria com uma mensagem diferente. Jesus ele vai chegar e logo nas primeiras oportunidades ele vai falar o quê? Olha, o que importa é o quê? O que Jesus falava? Importa nascer de novo. A mensagem é igual ou é diferente da mensagem de João? João pregava o quê? Arrependimento. E Jesus pregava o quê? Um novo nascimento. Só que para ter esse novo nascimento, que só Jesus propicia, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, só por Jesus é que nós podemos nascer de novo. É necessário que a gente, primeiramente, se arrependa. Então João ele estava mostrando como que ia ser. Primeiramente vocês têm que se arrepender. Então, se arrepender do quê? Dos pecados que vocês estão fazendo. Vocês têm que perceber que a vida que vocês estão levando é uma vida pecaminosa. E que essa vida que vocês estão levando não vai conduzi-los a Deus. Vai vir alguém do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias, nem de me curvar para desatar as sandálias. Vai vir alguém que vai batizar com o Espírito. Esse alguém é que é o caminho. Esse alguém é que pode levar você até Deus. Então, primeiramente, você precisa entender que você tem que mudar de vida, se arrepender. Arrependimento é mudança de atitude. Mas não basta se arrepender. Amém? É preciso o quê? Nascer de novo. Não é a mesma coisa arrepender-se e nascer de novo? É ou não é? Qual que é a diferença? Mas o arrependimento não é, de certa forma, também uma mudança de atitude? Você pode se arrepender e depois se arrepender de novo, e depois se arrepender de novo, mas nascer de novo quantas vezes? Quantas vezes você pode nascer de novo? Uma única vez. E vai acontecer de depois que nós já tivermos nascido de novo, a gente se arrepender. Só que aí quem vai estar nos convencendo do pecado, aí é o Espírito Santo de Deus. Porque nós já fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele foi batizado por João. Não foi batizado por João? No batismo da água. Por que havia esse simbolismo do batismo? Ele era batizado, João batizava da seguinte forma: tinha o Rio Jordão,
Ele ia lá, mergulhava a pessoa e levantava a pessoa. Qual o simbolismo, qual o significado desse ato do batismo de João? Você está sendo lavado? Qual é o significado? Você vai precisar morrer e nascer novamente. Então João, ele no propósito dele, às vezes até sem entender, mas no propósito que ele tinha, ele estava preparando o caminho para o Senhor Jesus. Então ele estava ensinando, olha, é preciso se arrepender, e você vai passar por esse batismo, morte e novo nascimento. Amém? Esse era o propósito de João. Mas assim, dessa forma, parece que nós estamos desqualificando o batismo de João. Não parece? Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 19. Todos acharam? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou à cidade de Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe um Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: que batismo que vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Então Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram então batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. Amém? Não é interessante isso? Eles haviam sido batizados, mas haviam sido batizados no batismo do arrependimento. Eles estavam começando o processo deles de salvação. Eles não estavam salvos. Por quê? Porque o que importa é nascer de novo. Eles não tinham nem ouvido falar de quem? Do Espírito Santo. Vocês já foram batizados no Espírito Santo? Nunca ouvi falar. Quem é o Espírito Santo? É possível alguém ser salvo em Cristo Jesus, nascer de novo e não conhecer o Espírito Santo de Deus? É possível? Não, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, da salvação. Sem conhecer o Espírito Santo de Deus, você não conhece Jesus, porque o Espírito Santo é que nos faz lembrar de todas as palavras que nós ouvimos a respeito da salvação de Jesus. Então, qual que era a missão de João? Vamos voltar lá para João Batista. Qual que era a missão de João? Preparar o caminho do Senhor. Então João não veio trazer a salvação, mas João veio para falar que viria alguém depois dele que traria a salvação. João, num determinado momento, ele vai fazer uma oração que deveria ser a nossa oração, né? Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Ele não está falando apenas a respeito do ministério dele, porque isso ele falou para os discípulos, na medida que alguns discípulos chegaram para ele e falaram assim: olha, tem mais gente acompanhando Jesus do que acompanhando você. Eu falei: perfeito, mas é isso mesmo, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas ele não estava falando só do ministério dele, ele estava falando do quê? Da vida. Convém que Jesus cresça em mim e que eu diminua. Amém? Essa é a oração, sim, tirando a oração de Jesus no Getsemane, essa é a oração mais bonita, né, e importante talvez da Bíblia. Que a gente tem que entender isso. Eu preciso diminuir, você precisa diminuir. Como assim diminuir? Não estou entendendo, Daniel, o que você está falando? Olha, precisa diminuir as suas prioridades. Jesus fala assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E muitas vezes na nossa vida a gente procura primeiramente os meus interesses, né? Na minha vida eu procuro primeiramente os meus interesses e aquilo que diz respeito às minhas coisas, e depois eu
vou me preocupar com o reino de Deus. E Jesus fala, é o contrário. Primeiro você tem que se preocupar com o reino de Deus e com a sua salvação, com a justiça de Deus na sua vida. Preocupe-se com isso e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é uma questão de prioridade. E João veio ali e falou, olha, arrependa-se. Primeira coisa que você tem que fazer, arrependa-se. Mas não basta se arrepender. Não basta se arrepender. Vai vir um cara depois de mim que vai falar alguma coisa que eu não sei o que é que ele vai falar, mas o que ele falar é o que vocês devem fazer. E Jesus veio e falou, importa nascer de novo. Amém? Tudo bem com João Batista? E o batismo de João, é dos homens ou é dos céus? Vocês pensaram que eu tinha esquecido, né? O que vocês acham? O batismo de João, é o batismo dos homens ou é o batismo de Deus? Não é esse o tema da nossa pregação, mas é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente tem uma preocupação muito grande com a simbologia do batismo. Nossa, mas eu quero ser batizado dessa forma ou daquela forma, por aspersão, né? Jogar água, por imersão, que é igual João Batista fazia, né? Ou por afusão, né? É outra forma também que você joga uma quantidade de água em cima da cabeça da pessoa. Cada uma tem uma simbologia, cada uma tem uma forma de estar representando, né? Um é a aspersão do sangue, outra é sendo lavado pelos pecados, outra é você morrendo e ressuscitando, mas o que importa não é a forma, o que importa é se você nasceu de novo. Amém? Amém? Aí você pode encontrar, religiões aí que pregam, não, tem que ser de um jeito, tem que ser de outro jeito, porque desse jeito não funciona, tem que ter muita água, tem que ter pouca água, tem que ser água quente, tem que ser água fria, não sei, não importa. Não importa. Não importa. Sabe por que não importa? Porque eu lembro de um episódio assim que para mim resolveu essa questão definitivamente. Jesus estava na cruz com 2 ladrões, um de cada lado. E o que estava do lado aqui falou, se você é Deus, né, livra-te, desce daí e também livra a gente daqui. Aí o que estava do outro lado falou, para com isso. Nós somos culpados, nós sabemos porque estamos aqui, mas esse aqui não fez nada. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus falou o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí Jesus, lá pregado na cruz, batizou ele. Sim ou não? Não. Como que Jesus ia batizar ele? Porque o que importa é nascer de novo. Amém? Todo mundo entendeu? Então não é o batismo que salva, mas é o batismo que mostra simbolicamente que você morreu e renasceu em Cristo Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Teve gente que foi batizada lá no acampamento, né? E glória a Deus por isso, é uma bênção mesmo, né? Parece que vocês foram, né? Glória a Deus. O batismo é um sinal, né? Que você está mostrando, primeiramente para você, depois você está mostrando para as testemunhas, mas você está mostrando também para todos aqueles espíritos que estão ao redor, né? Satanás está ao nosso redor, e você está mostrando para eles, fala, olha, eu nasci de novo. Você não tem mais poder sobre mim. Você não pode mais me tocar, porque eu sou nascido em Cristo Jesus. Agora quem vive em mim é o Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo quis falar ali para aqueles 12 homens. Vocês foram batizados aqui? Batizados na água, batismo do arrependimento, foi João. Vocês não conhecem o Espírito Santo? Não, a gente nem sabe quem é. Falou, não, então vamos resolver essa questão logo, porque vocês precisam nascer de novo. Amém? Amém, glória a Deus. Então fala para a pessoa que está do seu lado, importa mesmo é nascer de novo. Glória a Deus. Amém. Eu queria falar um pouquinho com vocês agora, antes da gente entrar no texto, sobre um profeta chamado Elias. Antes da gente ler Elias, vamos lá para Hebreus capítulo 1. Depois a gente vai lá para o Velho Testamento falar um pouquinho sobre Elias. Tinha uma música maravilhosa
um grupo antigo. Como é que era o nome? Não, mais Vencedores por Cristo. Que eles cantavam esse versículo. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala de Jesus. Não é da sua época, sei. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio de seu Filho Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém? Deus falava, antes de Jesus, falava por meio de quem? Dos profetas. E o que os profetas falavam? Qual que era o papel dos profetas? Para que servia um profeta? Ele falava aquilo que Deus falava, né? Ele trazia uma mensagem de Deus. O que significa a palavra profeta? Alguém sabe? Qual o significado da palavra profeta? O que é profeta? Hoje em dia tem muito, né? Muita gente assim que gosta, né, de profecias e profetas, né? Hoje na igreja vai ter um profeta, uma profetisa, aí vai um monte de gente na igreja ali para ver o que o profeta, a profetisa vão falar. Qual o significado da palavra profeta? Ninguém sabe. Mensageiro. Profeta é um carteiro. Quando você pensar no profeta, você pensa nele vestido de amarelo, né? Aquele chapeuzinho azul. O profeta é um carteiro, ele é um mensageiro. Ele simplesmente leva a mensagem de alguém para outro alguém. Profeta de Deus, ele leva a mensagem de Deus para alguém. Amém? Então o profeta, ele é um mensageiro. O profeta, ele pode desenvolver ele mesmo a mensagem? O profeta chegar e falar assim, olha, eu vou falar para você porque eu já conheço Deus há tanto tempo, né, e já sei como Deus agiria nessa situação, e a mensagem para você é a seguinte, pronto, posso fazer isso? Não, não posso. Porque o profeta, ele é um mensageiro. O profeta, ele leva uma mensagem, Deus fala para ele, você vai falar isso, 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 ele vai chegar e vai falar o quê? Isso, isso e isso. Nenhuma vírgula a mais. E para que tinha profeta no passado? Para que tinha profeta? Desculpa, não ouvi. Deus não se relacionava diretamente com os homens. Sabe quando que isso mudou? Quando Jesus teve hoje na escola bíblica, tá vendo? Quem não veio perdeu. Quando que isso mudou? Quando Jesus foi crucificado. O que aconteceu com o véu que separava o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar? O que aconteceu? Ele se rasgou de alto a baixo. Simbolizando o quê? Que não era mais só o sumo sacerdote que tinha esse privilégio de falar com Deus e trazer a mensagem. Simbolizando que agora eu e você podemos falar diretamente com Deus. Amém? Amém? Isso não é bom? Glória a Deus. Então Deus, Ele fala diretamente com você. Eu vou fazer uma pergunta e você vai pensar antes de responder. Presta atenção. Para Deus falar com você, Ele precisa de um profeta? Sim ou não? Para Deus falar com você, eu estou falando de você, eu não estou falando de um ímpio, de uma pessoa que está ainda perdida, que não conhece a Jesus. Deus precisa de um profeta para falar com você? Sim ou não? Não, lógico que não. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já está em você. O Espírito Santo de Deus já está em você. Então a figura de um profeta hoje, para nós cristãos, ela é totalmente useless, como é que é? Desnecessária. Desculpa, fugiu a palavra. Inútil, beleza. Essa, totalmente inútil, desnecessária. Mas naquele tempo era muito importante, porque Deus não falava diretamente com o povo. Então o que aconteceu muitas e muitas vezes? Os reis, eles faziam coisas erradas, né? Vamos ver um exemplo aqui lá
no livro de 1 Reis, só para vocês entenderem. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Aí você pode estar se perguntando assim, enquanto vocês estão abrindo, né? Mas o profeta não é aquele que chega, põe a mão na sua cabeça e fala, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, Deus está revelando isso, Deus está revelando aquilo outro. O profeta não é isso? É ou não é? Quem é esse cara? Ele é um vidente. É um vidente. A pessoa que chega e fala, ó, vai acontecer isso, isso, isso na sua vida, e não sei o que lá, ele é um vidente. Pode acontecer de Deus mandar um recado para você? Eu estou repetindo a pergunta porque eu quero saber se vocês entenderam. Pode acontecer de Deus mandar um recado para você através de um profeta? Pode, se você for surdo para o Espírito Santo de Deus. Não acontece isso? A gente ser surdo para o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai lá e fala. Aí ele vai lá e fala. Aí ele vai lá e fala. Aí ele vai lá e fala. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim, Vinícius, vai lá e fala com ele porque ele não está me ouvindo. Aí Vinícius vai lá e fala. Ele não ouve. Tereza, vai lá e fala com ele. Né? E ele vai, um por um. Vai lá e fala, vai lá e fala, vai lá e fala. O que ele está fazendo? Ele está usando pessoas, né, como mensageiros, como profetas. Não como videntes. Qual que é a diferença aí? Por que a gente tem, a gente não, graças a Deus, mas por que o ser humano tem tanto desejo de saber o que vai acontecer na vida dele? Por que quando aparece assim vai ter um profeta, vai ter uma profetisa, vai tanta gente na igreja ali para saber? Eu não ouvi tudo, fala de novo. Porque o homem não quer e não sabe viver pela fé. Porque a gente vive, a gente não, graças a Deus, né? Porque as pessoas vivem por aquilo que eles veem. E a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então a gente não busca profecias. A gente não busca. A gente busca o autor da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém? Você percebe a diferença? Quem busca uma profecia está buscando alguma coisa visível. Quem vive pela fé busca aquele que é invisível. Amém? E que pode todas as coisas. Pode muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Deixa um dedo aí em 1 Reis. Alguém me ajuda? Onde está esse texto? Está em Efésios, né? Efésios, capítulo 3, versículo 20. Se você ainda não marcou esse versículo na sua Bíblia, marque-o. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que poder é esse que atua em nós? Que poder é esse que atua em nós? O Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, e todos, Samaria, e todos os confins da terra. Amém? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Vamos voltar lá então para 1 Reis 16, 29. Quando que havia necessidade de um profeta? Olha lá, 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri. Olha que nome bonito para aqueles que estão pensando, né, em ter filhos e procurando um nome bíblico. Onri. Não é bonito? Sem H, Onri. Então, eu gosto das sugestões assim, né? Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância nenhuma cometer os pecados de Jeroboão, outro rei, filho de Nebate, mas além disso, ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. E no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado, e ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que
todos os reis de Israel antes dele. Que situação, né? E aí, Deus vai fazer o quê numa situação dessa? O que Deus faria? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Numa situação dessa, o rei Acabe fez tudo o que podia fazer de errado. Construiu um templo para Baal. Casou com uma mulher que era de outra, né? Não era outra tribo, era um outro país ali, que não conhecia Deus. Além disso, ela era sacerdotisa de Baal, e aí construíram um poste ídolo, e aí começou a adorar, e começou a instituir sacerdotes de Baal. Começou a levar o povo todo a adorar outro Deus. Deus ficou irado e fez o quê? Chamou um profeta. Chamou um profeta. Quem foi o profeta que ele chamou dessa vez? Elias. Então Elias vai lá falar com o rei, né? E falou o quê? A primeira vez que ele falou com ele, olha, não vai cair mais chuva aqui. Deus está bravo. Não vai chover mais. E aí começou a ficar sem chover por um período muito grande de tempo. E aí tem toda a história, né, de Elias, né? Tem a história dele com a viúva, né? Que depois ele vai ressuscitar o filho da viúva. Aí tem aquela passagem maravilhosa, né, de Elias no Monte Carmelo, quando ele convoca lá os 400 ou 450 sacerdotes de Baal, né, e faz ali vamos ver se o Deus de vocês tem poder mesmo, né, e faz um altar e manda que os sacerdotes de Baal peçam ao Deus deles que venha chama, brote chama ali no altar. E eles ficam lá, e não acontece nada. E aí Elias fala, agora é minha vez. Faz o altar aí, joga água. Joga mais água. Joga mais água ainda. Então já está escorrendo água para todo lado. Aí Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu o altar e todos os sacerdotes de Baal junto com o altar. Porque esse é nosso Deus, né? Aí Elias era um profeta. Ele era um cara de trazer uma mensagem. Ele foi lá e levou a mensagem de Deus. Ó, Deus está bravo. Deus é Deus. Deus é Senhor. Não tem outro Deus igual a Ele. Essa foi a mensagem que ele levou. E aí Jezabel, que era mulher de Acabe, falou, eu vou acabar com a sua vida. E Elias, que era um homem, mas era apenas um mensageiro, um profeta. Mas Elias não tinha poder, ele não ressuscitou o filho da viúva. O poder era de Deus. Ele era um mensageiro. E ele teve medo. E ele fugiu e foi se esconder. E você pode estar pensando assim, poxa vida, mas uma pessoa como Elias, que fez tudo isso que ele já fez, ele teve medo? Sim, porque ele era apenas um mensageiro. Amém? Você consegue entender isso? É apenas um mensageiro. E aí depois Deus vai restituí-lo, né? E aí vai ter aquela passagem que ele vai profetizar a chuva, né? Que a gente canta um cântico muito bonito, né? Que vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? E a partir dali vai vir a chuva e vai acabar com todo o período de seca. Mas Elias era apenas um homem. Amém? E Jeremias, por exemplo, outro profeta. Quem era Jeremias? Também apenas um mensageiro. No tempo de Jeremias, o povo havia sido levado em grande parte, havia sido levado cativo para a Babilônia, e Jeremias ficou. Jeremias não foi junto com o povo. Quem foi levado foram aqueles que eram mais capazes, mais estudados, né? O rei escolheu ali aquele povo mais com capacidade de estar influenciando os outros, e levou eles cativos. Entre eles levou Daniel e seus amigos. E Jeremias ficou. E Jeremias foi justamente o cara que ele sofreu muito com aquilo, por ver a destruição que ficou Jerusalém, o templo de Jerusalém. E ele é chamado como o profeta chorão, porque ele fica se lamentando, né, por aquilo que havia acontecido em Jerusalém. Mas Deus vai lá e fala para ele, o tempo de cativeiro vai ser de 70 anos. Deus mandou uma mensagem para ele. E essa mensagem que Deus mandou para Jeremias chegou até os ouvidos de Daniel, não sei como, porque não tinha WhatsApp naquele tempo, né?
não tinha nem e-mail. Faz tanto tempo isso que nem e-mail tinha, né? Não tinha, mas chegou até Daniel, e Daniel foi lá e orou: Senhor, assim como o Senhor revelou ao teu profeta Jeremias, que o cativeiro ia durar apenas 70 anos, apenas é modo de dizer, né? O cativeiro ia durar 70 anos, já se cumpriram os 70 anos, e aí Deus vai ouvir e vai trazer o povo de volta para Jerusalém. Amém? Daniel foi o quê? Um profeta. Jeremias foi o quê? Um profeta. Qual que é o papel do profeta? Levar uma mensagem. O profeta de Deus leva a mensagem de Deus para alguém. Amém? Você pode ser um profeta de Deus na vida de alguém? Sim ou não? Sim. Se for para alguém que não conhece a Jesus, você com certeza vai ser um profeta de Deus. Se for alguém que já conhece a Jesus, pode ser que ele esteja surdo, né? E não esteja ouvindo aquilo que o Espírito está falando. E você vai lá para tentar reconciliar ele com Deus. Então você pode ser um profeta. Jamais um vidente, mas um profeta. Amém? Ah, mas como é que eu vou ser um profeta? Qual é a mensagem que Deus quer que eu leve para alguma pessoa? Se eu vou falar para alguém que está no mundo, Deus quer que eu fale o que para ele? Deus quer que eu fale assim: ó, Deus está me revelando que você vai receber um carro novo. É isso que Deus quer que eu fale? Qual é a mensagem que você tem que trazer? Qual é a revelação fantástica que você tem para fazer para alguém que está no mundo? Jesus morreu por você na cruz. Só isso. Tem mensagem melhor do que essa? Tem mensagem mais importante do que essa? Sim ou não? Não, não tem. Não tem. Amém? Vocês gostaram de ouvir isso ou não? Ah, mas eu gosto tanto quando alguém chega e fala que eu vou ganhar um carro novo. Né? Eu estou vendo a chave de um carro. Amém? Não é bom isso? É bom. Mas fala para a pessoa que está do seu lado assim: irmão ou irmã. Fala, irmão ou irmã. Não é para falar irmão ou irmã. Se for mulher, você fala irmã. Se for homem, você fala irmão. Tá? Vamos começar de novo. Fala para a pessoa que está do seu lado, né? Irmão ou irmã, eu não preciso de nada disso, porque eu busco primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas me são acrescentadas. Amém? Inclusive carro novo, casa nova, né, Marcão? O que tiver que acontecer aí, amém? Sim, não tem revelação. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Vamos começar então a nossa pregação de hoje. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Todos acharam? Amém. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: ora, alguns dizem que ele é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Amém. Essa passagem ela é tremenda, ela traz uma verdade e uma revelação que não é profética, porque ela já acontece na minha vida e na sua vida. Amém? Primeira coisa,
né? Jesus perguntou, o que o povo está falando? Quem eles falam que eu sou? E qual foi a resposta dos discípulos? Ora, uns dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem que você é Jeremias. Ou algum outro profeta. Por que o povo tinha essa visão de Jesus? Por que o povo enxergava Jesus com as características de João Batista ou de algum profeta? O que faltava para o povo? Boa pergunta, hein? O que faltava para o povo? Por que o povo via Jesus, olhava para Jesus e falava, não, esse cara é João Batista. Não, esse cara é um profeta. Elias, Jeremias ou algum outro profeta. Faltava o que teve Pedro, que foi a revelação do Espírito Santo. E por que ele teve essa revelação do Espírito Santo? Porque Pedro tinha uma diferença com relação aos outros naquele momento. Pedro, olha que interessante, né? Porque Jesus vai chegar para um momento, né, e vai falar para Pedro, quando você se converter, né, guia o meu rebanho, etc, etc. Mas Pedro, naquele momento, ele teve uma revelação do Espírito Santo de Deus, porque ele já tinha nascido de novo. O que faltava para as pessoas que falavam para Jesus? Falavam que Jesus era João Batista ou um profeta? Faltava nascer de novo. Elas entendiam que João Batista estava pregando uma coisa boa. João Batista não estava pregando uma coisa boa? O arrependimento dos pecados. Os profetas não falavam uma coisa boa? Olha, do jeito que vocês estão aí, vocês vão, né, Deus vai trazer a ira sobre vocês, arrependam-se. Então os profetas também, de uma certa forma, falavam que havia necessidade de arrependimento. Mas faltava alguma coisa para essas pessoas, faltava nascer de novo. Nós cantamos um cântico aqui no começo e o Marcão me alertou para isso, né? Eu falei para ele, essa música é muito bonita, né? E ele fez um comentário muito interessante. A gente cantou Hosana, Hosana. Quem que falou Hosana para Jesus? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. O povo, quando ele entrou em Jerusalém, ele estava montado ali num burrinho, né? Entrou e o povo colocava as palmas, né? As folhas ali no chão, para que Jesus passasse ali por cima, e todos cantando, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, aleluia, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso foi no domingo, chamado Domingo de Ramos. Esse mesmo povo, essas mesmas pessoas que cantavam Hosana, na sexta-feira, estavam gritando o quê? O povo estava gritando o quê? Crucifica. O mesmo povo que estava lá gritando Hosana, alguns dias depois estava gritando crucifica para Jesus. Por quê? O que faltou para esse povo? O que eles não entenderam? Eles não entenderam que precisava nascer de novo. Então, quando Jesus fazia uma pregação, quando Jesus realizava um milagre, quando Jesus fazia a multiplicação de pães, quando Jesus andava sobre as águas, quando Jesus ressuscitava um morto, quando Jesus fazia o coxo andar, quando Jesus restaurava a vista ao cego, quando Jesus expulsava um demônio, essas pessoas faziam o quê? Esse cara, vou te falar, hein? Esse cara, eu vou atrás dele. Porque esse cara, e Jesus falava para essas pessoas, importa nascer de novo. Vão para casa, não precisa ficar me seguindo. Vão para casa. E lá na casa de vocês, sejam minhas testemunhas. Porque o que importa é nascer de novo. E para quem não nasce de novo, vai acontecer o quê? Vai se arrepender hoje, mas vai se arrepender de novo depois. E depois vai continuar se arrependendo. E vai se arrepender. E vai ficar sofrendo, com remorso, com tristeza, né? Porque se arrepende e faz de novo. E se arrepende de novo. E já passou um ano, e passou 2, e a pessoa se arrepende.
e faz de novo, e fica triste, e fica depressivo, e se arrepende, e faz de novo, e passou 10 anos, e passou 20 anos, e a pessoa faz de novo, e se arrepende. O que faltou para essa pessoa? Nascer de novo. Amém? Todo mundo entendeu? Glória a Deus, né? Pedro entendeu. Aí Pedro fala assim, olha, o Senhor não é João Batista. O Senhor não é um profeta. O Senhor é o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, aquele que nós esperávamos para nos levar até o Senhor. E aí Jesus fala para Pedro, olha, Pedro, você é bem-aventurado, feliz, porque não foi a sua percepção que fez com que você tivesse esse conhecimento, mas foi o Espírito Santo que está em você. E o Espírito Santo está em você porque você já nasceu de novo. E eu vou falar uma coisa para você, Pedro. Isso que você está falando é uma coisa tão importante, né? É uma declaração tão importante, é um entendimento tão importante, porque você, Pedro, você entendeu quem eu sou, você entendeu que eu sou o Cristo, Jesus estava falando. Esse entendimento de quem eu sou é uma declaração tão importante que eu vou te falar, ó, sobre isso que você está falando, a minha igreja vai ser construída. E tem mais, Pedro, porque você teve esse entendimento, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. E eu quero fazer uma pergunta muito importante, nós já estamos terminando. Uma pergunta muito importante. Jesus estava falando isso para Pedro. Pedro, você vai receber as chaves do céu, da porta do céu. Pedro, aquilo que você falar, né, você ligar na terra já vai ter sido ligado no céu. Pedro, aquilo que você desligar já vai ter sido desligado no céu. Pedro, é sobre você que eu vou construir a igreja. Era isso que Jesus estava falando? É sobre Pedro. Ou Jesus estava falando da igreja? Ou Jesus estava falando de mim e de você? O que vocês acham? É uma pergunta complexa. Porque tem igrejas, por exemplo, que acham que Jesus estava falando de Pedro. E porque Jesus estava falando de Pedro, aí escolheu Pedro para ser o principal da igreja. Criou-se uma teologia, ou uma pedrologia no caso, onde Pedro foi o primeiro e depois tem os outros que são os caras que mandam na igreja. Então tem uma igreja que acha isso, que Jesus está falando para Pedro. Tem igreja que acha que Jesus estava falando da igreja. Mas Jesus estava falando de quem? Jesus estava falando de mim e de você. Esse poder está em mim, está em você. Vou repetir. Esse poder de ligar e de desligar está em mim e está em você. Vocês não entenderam ainda, vou falar de novo. Ninguém reagiu, né? Esse poder de falar, de ligar alguma coisa aqui na terra e a coisa já ter sido ligada nos céus, ou de desligar alguma coisa aqui na terra e a coisa já ter sido desligada nos céus, está em mim e está em você. Amém. Quer ver por quê? Deixa um dedo aí e vai lá em Mateus 18. 18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. E também lhes digo que se 2 de vocês concordarem, e eu vou explicar por que isso, na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então, sobre aquele entendimento que Pedro teve, de que Jesus é o Cristo, por isso que eu costumo falar aqui de identidade, né? Vocês já devem estar cansados de ouvir isso. Saber quem Deus é e quem nós somos. Quando a gente tem essa identidade perfeitamente clara na nossa vida, quem eu sou e quem Deus é, sobre esse entendimento é que é nos dado o poder de nós podermos ser usados dessa forma.
É porque nós temos esse entendimento. É quando nós temos esse entendimento. E aí aquilo que você liga na sua oração, Senhor, eu quero interceder pela vida de uma pessoa que está enferma, está passando por dificuldade. Eu estou ligando isso aqui na terra. A palavra de Deus é tremenda, ela diz o quê? Na medida que você liga isso aqui na terra, o que acontece no céu? Vai ser avaliado, o seu pedido vai ser colocado on hold, em espera, né? E em algum momento um anjo vai estar lendo ali, depois levando para outro departamento, né? Departamento de pedidos de cura, e depois vai estar sendo analisado, né? Pelo supervisor do setor, e aí vai para o coordenador e posteriormente para o anjo gerente, que vai estar levando até Deus, porque vai aprovar ou não e depois trazer o seu pedido, a sua resposta de oração. É assim que está escrito? O que está escrito? Na hora que você liga aqui, já foi ligado no céu. Amém? Amém? Muito poder tem a oração de um justo. Tiago, lá no finalzinho da sua Bíblia, ele vai falar isso, olha. Muito poder tem a oração de um justo. Você não sabe o poder que recebeu quando derramado sobre você foi o Espírito Santo de Deus. E porque você não sabe o poder que você recebeu, o diabo muitas vezes deita e rola na sua vida. Mas você precisa saber qual é a sua identidade. Porque quando você souber qual é a sua identidade, o diabo não vai mais poder nem chegar perto. Como é que ele vai chegar perto e falar, opa, esse cara aqui, eu sei quem ele é, mas ele não sabia, então eu me aproveitava disso. Mas agora ele já sabe quem ele é. Então tome posse da sua identidade. Tome posse da sua identidade. Porque ela é sua. Ela é a sua identidade. Não deixa o diabo te enganar. Muito poder tem a oração de um justo. Aquilo que você orar, já vai estar sendo feito lá no céu. E aí, Jesus é maravilhoso, né? Ele vai colocar uma coisa aqui que é um desafio tremendo. É um desafio tremendo. Se dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa, tem alguma limitação ali? Qualquer coisa. Isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Onde está a dificuldade ali? Nos dois concordarem. Aí que está a dificuldade. Mas para aquele que já nasceu de novo, mas para aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas para aquele que não é mais guiado pelo seu eu, que não é mais guiado pela sua vaidade, que não é mais guiado pela sua vontade, não há problema nenhum em concordar com o seu irmão acerca daquilo que estão pedindo, não é verdade? Amém? Porque quando a gente ainda não é nascido de novo, a gente é guiado pelas nossas vaidades. Aí João Batista falava, olha, convém que eu diminua e que ele cresça em mim. Mas quando você é nascido de novo, aí você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma diferença sutil nisso daí. Eu não sei se vocês conseguem ter esse entendimento. É sutil, mas ela muda tudo na sua vida. Não é você tentar parar de pecar para ser salvo, mas é porque você foi salvo, que você não vai querer mais pecar. O Espírito Santo não vai querer, não vai consentir, ele vai convencer você que isso é um pecado. E você se arrepende de novo? Sim. Mas você não quer mais fazer aquilo que você fazia. É diferente de você não querer fazer para que você receba alguma coisa em troca daquilo que você está fazendo. Não sei se dá para você entender isso. Você não é salvo por aquilo que você faz, mas você faz as coisas que você faz hoje porque você já foi salvo. Amém? Porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você tem essa identidade, não precisa fazer escândalo, não precisa ficar gritando, batendo o pé, mandando o diabo sair, não é isso não. Porque ele vai olhar para você e vai ver em você luz. E onde há luz, não há trevas. Amém? Amém. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Quem é Jesus para você? Jesus é o cara que cura, Jesus é o cara que multiplica, Jesus é o cara que traz uma palavra quando você está precisando, Jesus é o cara que conforta, Jesus é o cara que exorta, Jesus é o cara que te dá uma bronca,
O Jesus é o Senhor da sua vida. Que às vezes você está procurando tudo isso, mas é porque você ainda não encontrou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus mostrar para você aonde é que você tem dado oportunidade para o diabo levar vantagem na sua vida. Porque talvez esteja faltando você entender quem você é e entender quem Jesus é. Eu queria que durante 30 segundos você estivesse orando ao Senhor. Converse com Deus, converse com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em você. Você tem um poder imenso dentro de você que você às vezes não sabe. Às vezes você tem se achado sozinho ou sozinha, desamparado, aflito. Mas o Espírito de Deus está em você para te consolar, para te confortar, para reconciliar você com Deus, para te levantar novamente, para fazer você entender quem você é, para mostrar para você que não importam as circunstâncias, porque você é uma pessoa feliz, porque você sabe quem Deus é e quem você é. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja falando com cada um aqui essa noite, que nós possamos ter um entendimento claro e perfeito de quem nós somos e de quem o Senhor é. Nós te agradecemos pelo Teu amor para conosco. Te agradecemos por Jesus Cristo que morreu na cruz no nosso lugar. Te agradecemos, Senhor Deus, porque talvez nós tenhamos gritado Hosana nas nossas vidas e depois tenhamos gritado crucifica-o, porque nós não tínhamos esse entendimento de quem o Senhor é. Mas hoje nós nos curvamos diante do Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos ser abençoados essa noite durante a ceia, nós possamos estar em comunhão contigo uns com os outros, e que o Teu Santo Espírito seja derramado de forma abundante sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.